Fala galera! Hoje vamos para a nossa próxima aula de atividade de inteligência e hoje o tópico é elemento de análise. Vamos continuando aqui com a nossa série de materiais para o cargo de policial do concurso do MPU. Então você que vai fazer esse concurso, fique ligado aqui no canal porque estamos tendo aula das matérias específicas e também estamos gravando aulas também da matéria de legislação institucional do MPU. E você que está estudando a legislação institucional do MPU, tem um material muito bacana para você que está na descrição do vídeo. Ele custa R$ 28,97. Lá você terá acesso a toda a legislação, um planejamento para ler toda a legislação, a lei seca em 14 dias que eu fiz especialmente para você, além de 170 questões inéditas, que no formato da FGV aí, formato da banca, comentadas, gabaritadas e comentadas. E, além disso, tem um bônus também, que são as 170 questões no formato de flashcards para o Anki. Então, se você quer gabaritar a matéria de legislação institucional, adquira esse material que está aí na descrição do vídeo. Assim, você acelera a sua aprovação e ajuda também o canal a crescer cada vez mais. Pronto, merchan feito, vamos para o início aqui da nossa aula de elemento de análise. Galera, o elemento de análise ele é responsável pela função de informar na atividade de inteligência, transformando dados, informações e conhecimentos em produtos úteis para o processo decisório. Então, a análise ela vai transformar todos esses elementos para fornecer o produto final ali para o seu usuário, para quem irá utilizar daquele conhecimento produzido. Análise é a essência da produção de conhecimento de inteligência, envolvendo a identificação, obtenção, seleção e processamento de insumos para gerar insights relevantes. Vamos falar agora dos aspectos teóricos dos elementos de análise. Conhecimento. Ele resulta da combinação de três elementos, que é a realidade, a perspectiva do sujeito e a intersubjetividade. Vamos falar o que é aqui realidade. Realidade é basicamente o objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento é a realidade que está à nossa volta. Perspectiva do sujeito é a forma como o sujeito observa e interpreta a realidade. É a perspectiva, é o olhar do sujeito. Intersubjetividade é a validação do conhecimento por meio do consenso entre pares. Inter. Então, pense em ligação, tá bom? Perspectiva é mais um dos aspectos teóricos aí do elemento de análise. Ela é influenciada por fatores ambientais, psicológicos e sociológicos. A perspectiva profissional na inteligência busca a verdade por meio de uma abordagem imparcial e racional. Vocês se lembram das aulas anteriores, onde nós falamos que as análises elas devem ser feitas através de uma abordagem imparcial e racional. Então, a perspectiva ela é influenciada por fatores ambientais, psicológicos e sociológicos, mas a perspectiva profissional na inteligência ela tem que buscar a verdade por meio de uma abordagem imparcial e racional. Mais um elemento aqui, um aspecto teórico do elemento de análise, formas racionais de conhecer. Então, quais são as formas racionais de conhecer? Temos a ideia, o juízo e o raciocínio. Ideia é uma generalização de um objeto. Exemplo, cadeira, terremoto. Juízo é a relação entre ideias, formando uma proposição. Por exemplo, cadeira de madeira, terremoto forte, terremoto destrutivo. Isso é um juízo. Raciocínio é uma conclusão derivada de juízos prévios. A cadeira é resistente ao fogo. O terremoto destruiu a cidade. Então, nós temos um encadeamento. Uma série de ideias que têm relação entre si formam um juízo e uma série de juízos com relação entre si formam um raciocínio. Ideia, juízo, raciocínio. Concepções de verdade é mais um elemento da análise. Vamos falar agora da correspondência, que é uma concepção de verdade. A verdade é alcançada quando o conhecimento corresponde à realidade. Isso é a correspondência. Vou falar de novo. A verdade é alcançada quando o conhecimento corresponde à realidade.
Coerência. A verdade é baseada na consistência interna e externa dos enunciados, ou seja, é algo coerente. Consenso. A verdade é validada pelo acordo entre os pares. Então vamos lá. Digamos, só para deixar um pouco menos abstrato para vocês. Galera, essa aula, só fazendo um adendo aqui, ela é um pouquinho abstrata, mas à medida que nós vamos seguindo, eu vou tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras para vocês, tá? Com esses enunciados e com essas características aqui, tá? Vamos pegar uma situação. Temos duas pessoas e está chovendo, tá bom? Temos duas pessoas e está chovendo. A correspondência. A verdade é alcançada quando o conhecimento corresponde à realidade. Essas duas pessoas olham para o céu e falam assim, está chovendo. Tem uma correspondência? Tem. Porque o que está acontecendo corresponde com a realidade. Coerência. A verdade é baseada na consistência interna e externa dos enunciados. Os dois pensam assim, está chovendo e a chuva vem do céu. Então, é coerente. A chuva está vindo do céu. E o consenso é quando os dois concordam que está chovendo e a chuva vem do céu. Isso é o consenso, tá bom? Eu espero que com essa ligação que eu fiz aí tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, se vocês estiverem com dúvidas. Vamos para o nosso próximo slide. Estados da mente perante a verdade. A mente pode estar em diferentes estados em relação à percepção da verdade. Nós temos o estado da certeza, da probabilidade e da ignorância. Vamos falar primeiro do estado da certeza. Na certeza, a mente acredita que sua interpretação corresponde integralmente à realidade, ou seja, você tem certeza, tá? Ponto. Probabilidade. A mente reconhece que há chance de erro, mas considera a interpretação provavelmente verdadeira. Então, galera, outra coisa, é que eu não deixei aqui negrito, mas nós temos certeza, probabilidade, possibilidade e ignorância. Vamos lá. Probabilidade. A mente reconhece que há chance de erro, mas considera a interpretação provavelmente verdadeira. Então, assim, há 90% de chance, a probabilidade de 90% de chance daquilo ser verdade. Então, é uma probabilidade, tá bom? Aqui, nesses estados da mente, talvez você possa confundir um pouquinho de probabilidade com possibilidade. Mas lembra que probabilidade é quando a probabilidade é uma porcentagem alta e possibilidade quando ela é menor. Bom? Possibilidade. Vamos ligar possibilidade com dúvida. Pode ser um dos dois. A mente não tem evidências suficientes para afirmar ou negar a verdade. Por exemplo, digamos que você esteja em um programa de televisão lá e te mostram uma caixa bem grande e fala assim, e pergunta para você, há alguém dentro dessa caixa? Então, assim, você raciocinando um pouco, você acha que você falaria assim, tem uma probabilidade ou uma possibilidade de ter alguém dentro daquela caixa? Olha, se a caixa for totalmente coberta, tudo bem que ela pode ter o espaço ali de ter uma pessoa ali dentro, digamos que tem 50% de chance, se você não receber uma pista, de ter alguém dentro ou não daquela caixa. Então isso é uma possibilidade, porque a mente não tem evidências suficientes para afirmar ou negar a verdade. Agora, digamos que a caixa ela seja um pouco transparente e atrás dela tem uma luz, certo? E você vê uma silhueta de alguma pessoa. Aí já passa a ser uma probabilidade, porque a mente reconhece que há chance de erro, mas considera a interpretação provavelmente verdadeira, tá bom? Ignorância. A mente não possui qualquer imagem ou evidência sobre o objeto. Então, assim, você está dentro de casa e você não está na frente de uma janela. E alguém te pergunta, está passando um carro na rua? Então, assim, e digamos assim, está passando um carro na... Não, carro é um exemplo ruim, né? Porque carro faz barulho. Tem alguma pessoa lá fora? Assim, tem chance de ter alguma pessoa, não tem chance. Então, assim, você não tem como saber se tem ou não tem. Então, você está num estado da mente de ignorância. O objetivo da análise. O elemento de análise busca reduzir incertezas e produzir conhecimento útil para a tomada de decisões, mesmo que a certeza absoluta seja rara. O conhecimento de inteligência é frequentemente expresso em termos de probabilidade, oferecendo um grau de credibilidade suficiente para orientar decisões. Então, o conhecimento de inteligência
ele muitas vezes está nesse estado aqui de probabilidade, porque o estágio de certeza, o estado da mente de certeza, como nós vimos aqui, ele é raro. Tá? Então, trabalha-se na inteligência, na grande maioria das vezes, tenta-se alcançar o estado da probabilidade. Você sai da ignorância, da possibilidade, tenta acertar a probabilidade. Já é um conhecimento aceitável. Vamos falar agora de alguns conceitos-chave. Função informar é a transformação de dados em conhecimento útil para decisões. Perspectiva profissional é uma abordagem imparcial e racional na busca da verdade. Formas racionais de conhecer é a ideia, o juízo e o raciocínio, conforme nós já vimos. E estados da mente, temos o estado da certeza, probabilidade, possibilidade e ignorância. Assim, com esses conceitos chaves, fazendo um resuminho, eu acho que fica mais claro para vocês depois de nós virmos já de forma mais detalhada. Vamos falar agora de insumos para análise. A produção de conhecimento de inteligência envolve a reunião, avaliação, integração, interpretação e validação de diferentes insumos, que são classificados em 4 tipos. Nós temos o dado, a informação, o conhecimento e o conhecimento de inteligência. Na nossa primeira aula, a gente já tratou um pouquinho disso, da diferença de dado, informação e conhecimento. Nas nossas aulas do TSE também tem conteúdo sobre isso daí, tá? Se você já estudou aqui no canal para o TSE, unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial, muito provavelmente você vai tirar isso aqui de letra. Dado é uma representação atomizada da realidade, sem significado contextualizado. O que significa uma representação atomizada? Atomizada quer dizer que é uma partícula, é a menor partícula que nós temos. Em tese, né? Assim, a gente sabe que o átomo não é a menor partícula que nós temos. Mas quando você fala de que uma coisa está atomizada, é a menor parcela daquilo ali que você pode ter, tá bom? Então, a representação atomizada da realidade é a menor parcela que você tem ali daquela realidade. E não tem significado contextualizado. Exemplos: nomes, códigos, valores isolados. Exemplo: placa de carro, índice pluviométrico. Então, se você não contextualiza aquilo, não tem sentido. Digamos assim, que eu falei para você, sei lá, 22. É o que? 22. 25, 32. É um código, é um número, é um percentual, é um número decimal, não é um número inteiro, entendeu? Então, assim, isso é um dado, não tem sentido. Ele pode também, esse dado, tá bom? Ele pode ser estruturado, que é organizado em banco de dados, ou não estruturados, texto, imagens e vídeos. Galera, a inteligência, quando você fala ali da análise de dados em si, você tem essas duas grandes estruturas de dados. Estrutura não, vou usar o termo estrutura não, porque vai confundir vocês. Nós temos essas duas grandes áreas. Os dados estruturados, que são organizados em banco de dados, ou não estruturados, que são texto, imagens e vídeo. A grande maioria dos dados presentes hoje no mundo, eles são não estruturados, tá bom? São textos, imagens, vídeos, áudios, sons, tá bom? Vamos agora para falar também de mais um insumo, que é a informação. É um dado processado e contextualizado, com significado compreensível, aliás. Responde a perguntas como o que, quem, quando e onde. Vamos pegar exemplos: grafos de relacionamentos, tabelas de dados, extratos de desmatamento. Galera, grafos de relacionamento são gráficos de relacionamento, é como se fosse um organograma, tá? Então, a informação, nós temos diversos dados e ele possui um contexto. Por exemplo, vamos pegar aqueles números que eu fui falando, 22, 25, 30, né? Aí, vamos acrescentar que aqueles números estão num bilhete de loteria. Aí você já sabe, esses números são os números que alguém jogou em um jogo de loteria. Então, deixou de ser um dado e já passou a ser uma informação, já está contextualizado. Esses dados estão em uma tabela de índice pluviométrico ali de um mês. Esse mês choveu 22 milímetros, 25 milímetros, 40 milímetros. Aí já está contextualizado. Ou então ele está no extrato de desmatamento. Esse mês foi desmatado naquela região 25 km quadrados, 22 km quadrados, 30 km quadrados, 40. Isso é a informação. Conhecimento. Informação validada e assumida como verdadeira, com justificação,
racional e metodológica. Responde a perguntas como por que e como. Exemplos: estudos científicos, análises técnicas, relatórios especializados. Então, você une um monte de dados, transforma informação e aquelas informações que você adquiriu através dos dados são transformadas em conhecimento. E aqui na inteligência nós temos o conhecimento de inteligência, que é um conhecimento produzido por meio de metodologias específicas da atividade de inteligência, que tem como finalidade assessorar o processo decisório do Estado e caracteriza-se por ser verdadeiro, oportuno e útil. Galera, quando se fala que o conhecimento de inteligência é verdadeiro, oportuno e útil, quer dizer que foram usadas metodologias específicas, tá bom, da atividade de inteligência, como nós já vimos aqui no nosso conceito, para assessorar alguém que vai decidir algo, e presume-se que aquele conhecimento que foi transformado através de uma informação, de um dado, ele é verdadeiro, tá? Provavelmente verdadeiro. Lembra-se do estado da mente, tá? Quando você tem um conhecimento de inteligência que atinge já um índice de probabilidade, deduz-se que ele já seja verdadeiro. Ele é oportuno porque ele é específico para aquela ocasião e ele tem utilidade para aquela situação específica, tá bom? Conhecimento de inteligência. O conhecimento de inteligência é o produto final da análise destinado a subsidiar decisões estratégicas. Ele pode ser classificado em 3 tipos conforme sua temporalidade e forma de conhecer. Ele pode ser narrativo descritivo, que é o informe, interpretativo, que é a apreciação, e interpretativo prospectivo, que é a estimativa. Então, galera, assim, todas as vezes que vocês ouvirem falar da palavra prospecção, prospectivo, quer dizer que está estimando, e ligue sempre a palavra prospectivo, prospecção com o futuro. Vamos voltar aqui no narrativo descritivo, que é o informe. Ele descreve fatos, eventos ou situações passados ou presentes. Exemplo: relato de um atentado terrorista sem interpretações conclusivas. É apenas aquele relato. Vamos falar agora do conhecimento interpretativo, que é a apreciação. Ela inclui juízos e raciocínios sobre fatos passados ou presentes, com projeções para o futuro imediato. Exemplos: análise de impactos políticos de uma eleição estrangeira no Brasil. Podemos pegar aí o caso recente, né, da eleição aí do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Com certeza absoluta, as agências de inteligência, principalmente a agência de inteligência aqui no Brasil, produziu relatórios falando dos possíveis impactos da eleição dele para o nosso país, quais riscos, quais situações o país poderia ser submetido ou algo do gênero, tá bom? Isso eu tô falando, galera, sem questão política nenhuma, tá? Se fosse outro presidente que tivesse sido eleito lá nos Estados Unidos, as agências de inteligência produziriam os relatórios do mesmo jeito, com conclusões também, para poder subsidiar o governo brasileiro a tomar suas decisões aí no futuro, de acordo com o que fosse produzido aí de conhecimento. Estou usando isso aqui só para contextualizar, para ficar mais fácil. Interpretativo, prospectivo, estimativa. Projeta cenários futuros distantes, utilizando técnicas complexas de estimativa. Exemplo: cenário sobre os impactos da crise climática na agroindústria brasileira em 15 anos. Então, quando nós falamos do interpretativo e do interpretativo prospectivo, os dois estão falando do futuro. O interpretativo, que é a apreciação, é um futuro mais próximo, imediato, e o interpretativo prospectivo, que é a estimativa, é de um futuro mais distante. Temporalidade no conhecimento de inteligência. Nós temos o passado, presente, futuro imediato e futuro distante. Passado são eventos concluídos. Presente, situações em curso no momento da análise. Futuro imediato são projeções de curto prazo e projeções de longo prazo com maior complexidade. Tratam-se do futuro distante. Conceitos chaves também para vocês. Dado é uma unidade básica de informação, sem contexto. Informação é um dado processado e contextualizado. Conhecimento, informação validada e justificada. Conhecimento de inteligência é um conhecimento produzido para assessorar decisões estratégicas. E tipos de conhecimento de inteligência. Nós temos o narrativo descritivo, interpretativo e o interpretativo prospectivo. Vamos seguindo aqui na nossa aula. Esse slide aqui ficou um pouquinho grande, mas vamos lá. Então, galera, vamos lá. Vamos dar uma pausinha aqui. Cansou, essa aula está sendo um pouquinho mais exigindo mais do nosso raciocínio, né?
Toma uma aguinha, vou até parar aqui, tomar uma água. Você pode pausar o vídeo, tomar uma água, tomar um café, que a gente continua, tá bom? Eu vou continuar por aqui. Ciclo de análise. O ciclo de análise é um processo cíclico e interrelacionado que transforma dados, informações e conhecimentos em conhecimento de inteligência, destinado a subsidiar decisões estratégicas. Ele envolve a identificação de demandas, a reunião de insumos, a avaliação, a integração, a interpretação, a formalização e validação e a difusão de conhecimento produzido. Vamos falar agora das fases do ciclo de análise. Nós temos o planejamento, a reunião, avaliação, interpretação. Avaliação, integração e interpretação. Galera, peraí. Vamos lá, fase do ciclo de análise. Planejamento, reunião, avaliação e integração e interpretação. Pronto, essas são as fases do ciclo de análise. Vamos falar agora do planejamento. Define o escopo do trabalho, os aspectos essenciais a serem investigados, o usuário, a finalidade, os prazos e a equipe. Inclui a formulação de questão-chave, que são os aspectos essenciais que guiarão a produção do conhecimento. Então, na primeira parte do ciclo de análise, você faz todo um planejamento que vai guiar a produção, que vai guiar e te mostrar onde você quer chegar e qual conhecimento você quer produzir. Reunião é a coleta e busca de insumos, seja dados, informações, conhecimentos, para responder às questões definidas no planejamento que já foi feito previamente. Divide-se em coleta, que é a obtenção de insumos disponíveis, e a busca, que é a obtenção de insumos indisponíveis, com técnicas operacionais. Nós já tratamos disso aqui também, a diferença entre coleta, que é a obtenção de insumos disponíveis, e a busca, que é a obtenção de insumos indisponíveis. Lembrem-se desses termos, gravem esses termos, a diferença de coleta e busca. Avaliação. A avaliação avalia a credibilidade dos insumos reunidos, utilizando a técnica de avaliação de dados, informações e conhecimentos, TAD, e classifica os insumos em estados de possibilidade, probabilidade e ou certeza. Integração e interpretação. Integra as frações significativas dos insumos para esclarecer o assunto. Pode ser integrativa, que é a descrição narrativa, ou interpretativa, que é a construção de argumentos e conclusões com base em evidências. Vamos falar agora da formalização e validação. Revisão, formatação e validação do conhecimento de inteligência. Garante que o produto final atenda aos padrões de qualidade e rigor metodológico. Então, você passou pelas fases ali do ciclo de análise, você faz uma formalização e validação. Você revisa, formata e valida aquele conhecimento ali que foi produzido. E temos também, depois da formalização e validação, a difusão e resultados. Difusão é a disponibilização do conhecimento de inteligência ao usuário. E os resultados, você tem ali a avaliação dos processos do produto para aprimorar ciclos futuros de produção. Vamos seguindo. Metodologia de produção do conhecimento, MPC. A metodologia de produção do conhecimento é a metodologia utilizada para guiar o ciclo de análise, composta por 6 fases interrelacionadas: planejamento, reunião, avaliação, integração, interpretação, formalização e validação e difusão dos resultados. Aliás, a gente já tratou disso. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu repeti. Eu acho que eu acabei repetindo, né? Acabei repetindo aqui. Deixa eu ver aqui. Metodologia. Não é. Tá bom? Então, na metodologia da produção do conhecimento, para resumir para vocês, nós vamos basicamente repetir aqui a questão do ciclo de análise, tá? Deixa eu ver se tem diferença. Integração. Planejamento, reunião, avaliação, integração, interpretação, formalização e validação, difusão de resultados, tá bom? Então, como eu já falei, eu não vou falar isso de novo, tá bom? Mas isso aqui está no PDF também aí da ABIN, tá bom? Mas a metodologia de produção de conhecimento é basicamente a mesma aqui, empregada no ciclo de análise. Então, não vou ler de novo. Caso você queira, você pode dar uma paradinha aqui e ler de novo. Vamos falar agora dos conceitos chaves aqui. Ciclo de análise é o processo cíclico de produção de conhecimento de inteligência.
MPC, que é metodologia de produção de conhecimento, metodologia que guia o ciclo de análise, composta por 6 fases, que nós já tratamos. TAD, que é a técnica de avaliação de dados, informações e conhecimentos, é um método para avaliar a credibilidade dos insumos. Estados dos insumos, é a possibilidade, probabilidade e certeza, e temos também produtos de inteligência, que pode ser narrativo descritivo, interpretativo e interpretativo prospectivo. Vamos seguindo. Técnicas de apoio à análise. A metodologia de produção de conhecimento, MPC, pode ser complementada por técnicas acessórias que ajudam a melhorar a qualidade e eficácia da análise. Essas técnicas são usadas para mitigar vieses cognitivos, gerar ideias, testar hipóteses e visualizar dados de forma mais clara. Algumas das principais técnicas incluem, vamos falar agora de técnicas analíticas estruturadas, TAE. Temos o brainstorming, matriz de impactos cruzados, cronologia e linha do tempo, análise de redes, indicadores, advogado do diabo e chapéu vermelho. Vamos lá. Brainstorming é uma geração de ideias em grupo para identificar variáveis, fatores e hipóteses. Também conhecida, galera, aqui no Brasil como tempestade de ideias. Vocês, imaginem que tem várias pessoas reunidas ali e vamos falar, vamos fazer um brainstorming aqui. Cada um vai, coloca-se um tema na mesa e fala assim, o que vocês acham sobre isso? Aí uma pessoa fala, eu acho isso, isso, isso. A outra, eu acho isso, isso, isso. E cada um vai falando, reúne aquilo tudo e depois você trabalha em cima da ideia de cada pessoa, tá bom? Por isso se chama brainstorming ou tempestade de ideias. Matriz de impactos cruzados é uma análise de interações entre variáveis para entender relações de causa e efeito, tá bom? Cronologia e linha do tempo. Organização de eventos em ordem cronológica para identificar padrões e tendências. Análise de redes é o mapeamento de relações entre entidades, sejam pessoas, grupos, organizações, para entender conexões e interações. Galera, é como se fosse aquelas cenas de filmes ou séries de pessoal da área de inteligência e tal, em que eles vão ligando os pontinhos com as linhas, sabe? Isso aí é basicamente uma análise de redes. Indicadores. Uso de fatores observáveis para antecipar eventos futuros ou mudanças de cenários. Advogado do diabo. Técnica para desafiar conclusões e hipóteses estabelecidas, evitando viés de confirmação. Então, você estabeleceu uma hipótese, agora você fala assim, vamos tentar quebrar essa hipótese, vamos ver se tem argumentos em que eles sendo plausíveis, a gente vai acabar com essa hipótese, vamos ter que adquirir outra. Vamos ter que alcançar outra hipótese, aliás, tá bom? E chapéu vermelho é uma simulação do ponto de vista do adversário para evitar espelhamento cultural. Galera, isso aqui é só um resumão, tá? Isso aqui está bem detalhado lá no PDFzinho da ABIN, bom? E outra coisa, essas técnicas analíticas estruturadas, elas não significa que assim, você vai usar uma, você não pode utilizar a outra. Na realidade, você pode chegar a utilizar todas numa mesma análise ali que você esteja fazendo, tá? Análise de hipóteses concorrentes. É a comparação de hipóteses para refutar explicações alternativas e reduzir incertezas. Consulta a especialista. Você faz o uso de especialistas externos para preencher lacunas de conhecimento e fornecer insights específicos. Por exemplo, digamos que um analista de inteligência, um oficial de inteligência, esteja produzindo um relatório que trata sobre riscos de desabastecimento de petróleo no Brasil nos próximos 15 anos. Quais são esses riscos? Então, muito provavelmente, para ele fazer um relatório ali bem produzido, ele vai ter que falar ali da produção de petróleo ali no Brasil, como é que anda. Provavelmente ele vai ter que pegar um especialista ali da área de gás e petróleo para poder auxiliá-lo, engenheiro de petróleo, um oceanógrafo, um geólogo, alguém que possa auxiliá-lo ali com conhecimento muito, muito específico que ele provavelmente não terá. Técnicas como o método Delphi, consenso entre especialistas e a inferência bayesiana, atualização de probabilidades com novas evidências são comumente utilizadas. Vamos falar agora de análise visual. Trata-se de uso de recursos visuais e computacionais para processar e apresentar grandes volumes de dados. Temos ferramentas como gráficos, diagramas e mapas que ajudam a simplificar a interpretação de informações complexas. E temos também técnicas de coleta
São métodos sistemáticos para obtenção de insumos, como a raspagem de dados, que é a extração de dados de páginas da web, e o uso de APIs, interface de programação de aplicativos também, para obtenção de dados. Vamos falar agora da linguagem de inteligência. A linguagem de inteligência é o meio pelo qual o conhecimento de inteligência é expresso, caracterizado por simplicidade e clareza, onde o texto deve ser objetivo, conciso e fácil de entender, evitando ambiguidades e imprecisões, neutralidade e parcialidade. A linguagem deve ser impessoal, evitando viés ideológicos ou emocionais, graus de credibilidade. O uso de expressões como é provável que ou verbos no futuro do pretérito indicam o nível de certeza ou probabilidade das conclusões, rigor metodológico. A linguagem reflete a aplicação rigorosa do método de produção de conhecimento, garantindo que as conclusões sejam baseadas em evidência e processos lógicos. Recursos linguísticos. O analista deve dominar técnicas de redação, análise de discurso, storytelling, para transmitir informações de forma eficaz. Storytelling é como se fosse assim, você produzir uma historinha de acordo com aquilo que você esteja querendo passar para a pessoa, para o seu usuário final, tá? E vamos tratar de conceitos-chave. Técnicas analíticas estruturadas são ferramentas para melhorar a análise e mitigar vieses. Consulta especialistas, uso de conhecimentos externos para complementar a análise. Análise visual, representação gráfica de dados para facilitar a interpretação. E temos a linguagem de inteligência, caracterizada por simplicidade, neutralidade e rigor metodológico. Então, galera, é isso aí, chegamos ao fim de mais uma aula. Quero agradecer por você ter ficado até o final. Espero que a aula seja produtiva. Se você gostou, deixe seu like, envie aí em grupos que você esteja, que saiba que as pessoas estão estudando aí para policial do MPU, tá? A aula é gratuita. O PDF estará disponibilizado aí para membros do canal que já estão com acesso antecipado a essa aula também. E é isso aí, galera. Comente o que você achou dessa aula, tá bom? Se você tem uma dúvida, uma dica, algo do gênero também, é isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.